glória de Deus, eu tenho a honra de estar ministrando nessa noite a palavra de Deus. Eu sou a pastora Jô, nós vamos estar orando e vamos ter muita expectativa, porque é a palavra de Deus que transforma, que abençoa, que enche o nosso coração, amém? Vamos orar juntos? Pai, obrigada por essa palavra. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que traz cura, que traz direção. Nós colocamos a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar. Que o Senhor, meu Deus, venha encher o nosso coração. Venha, Senhor, transformar aquilo que tem que ser transformado. Que nós possamos viver aquilo que o Senhor deseja, na autoridade do nome de Jesus. Minha oração é que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial, com frutos permanentes para a glória dEle. Amém? Então, hoje o nosso tema é tão assim conhecido que muitos estão usando esse nome, né? Nós vamos chamar a nossa pregação de influencer. Nós estamos agora, mas por que, pastora, que nós vamos falar sobre internet? Vamos falar sobre a vida dos grandes influencers da internet, do YouTube. O que nós vamos falar? A primeira coisa que nós temos que entender é que nós somos pessoas que influenciam e somos influenciados. Sim ou não? Sim, em coisas mínimas. Eu estava em São Paulo e vendo a pastora Andréia dizer que ela, foi num hotel e o lençol era muito, muito, muito cheiroso. Aí ela, menina, já chegou com a camareira, menina, me diz aí, como é que você lava esse, que produto que você colocou? Aí ela disse, não tem outro produto não, é apenas um sabão. E ela, pelo amor de Deus, me conta logo, que nome é esse sabão? E eu tenho certeza que muitos de vocês já querem saber qual é o sabão, né? Eu também. Então a pastora Andréia deixou no ar, para a gente começar a mandar mensagem para ela para saber que sabão é esse. Eu também fiquei curiosa. Eu já fiz isso no supermercado, vendo uma mulher assim bem distinta, com seu carrinho bem segura de si. Aí ela compra uma coisa, eu fico olhando, eu digo, então deve ser bom, eu vou lá e compro o mesmo. Homem também vai comprar um carro, aí o outro chega e diz, não presta não, nem compra que não presta. Você já foi influenciado pelo comentário de alguém, sim ou não? Sim. Você já influenciou pessoas? Sim, nós somos seres influenciáveis e influenciamos. Então isso é algo que nós devemos sim conversar sobre que nível de influência nós estamos vivendo. Para falar sobre isso, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Nós vamos estudar 2 livros, principalmente o livro de Josué e o livro de Juízes. Por quê? Você vai entender no decorrer da palavra. Quando Moisés saiu com o povo do Egito, ele saiu porque tinha uma promessa de ir para Canaã. Ele tinha uma promessa. Os assembleianos de plantão, com certeza, já cantaram, caminhando eu vou para Canaã. E nós que somos antigos sabemos que essa canção fazia parte da nossa vida. Na verdade, Canaã era uma terra física que o povo de Israel conquistou. Mas essa conquista foi com muita luta. Moisés morreu, não entrou na terra prometida, se levantou Josué, um líder guerreiro. Para conquistar a terra, gente, houve muitas batalhas. Havia muitas batalhas. E nós cantamos aqui que nós vamos para o céu, que nós vamos ser arrebatados, que nós estamos caminhando para a glória do Senhor. Mas o que nós estamos fazendo no trajeto vai importar muito. As perguntas que nós temos que fazer é: quais decisões eu estou tomando? Quais são as minhas escolhas nessa terra? Qual nível de compromisso e obediência com a ordem de Deus eu tenho? Quem eu escolho ouvir? Quem tem voz de influência na minha vida? Eu estou influenciando pessoas a conhecerem a Cristo? Eu estou sendo influenciado pelo mundo no qual estou apenas de passagem?
Nós somos peregrinos na terra. E Deus, nessa conquista de Canaã, vamos aprender com o povo, né, de Israel, na conquista deles. Na conquista de Canaã, como eu já falei, morreu Moisés. Agora a ordem é para Josué, ele precisa lutar, mas Deus dá ordens bem claras. Olha só, vamos começar aqui por Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, e os ferezeus, os aveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas, mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas concertos, nem terás piedade dela. Josué tem uma palavra, ele precisa expulsar o povo, os cananeus. Mas pastora, e esses cananeus? Que problema esse povo tinha? Os cananeus eram descendentes de Cã. Lembra o filho do Noé que foi amaldiçoado? Esse povo se corrompeu tanto, que eles foram condenados completamente. Não tinha, sabe assim, a situação deles era terrível. A degradação moral era total. E eles ainda ofereciam seus filhos em sacrifício aos deuses. Então o Senhor disse, olha, agora Israel, vocês vão entrar e com os cananeus vocês não farão aliança. Você vai tirar eles do meio, você vai possuir a terra, mas eu quero vocês afastados do mundo. Agora, morre também o Josué. Gente, o Josué liderava, ele e o Caleb, uma equipe de israelitas novos. Lembra que todo mundo morreu no deserto? Agora Josué tinha um povo novo que ele circuncidou, quer dizer, ele disse, olha, agora nós vamos ter que fazer uma aliança com Deus. Vocês vão ter que fazer essa circuncisão, vocês vão converter, vocês vão fazer uma aliança com Deus. Josué fez a parte dele, mas ele também morreu. Não tinha mais um líder igual Moisés, nem igual Josué. Tinha um líder aqui, um líder ali, foi levantado juízes. E o livro de Juízes é um livro triste, forte, desafiador. E sem Josué ainda tinha muita terra para conquistar. Sem Josué ainda tinha muitos inimigos para subjugar. Só que essa nova geração, ela não era tão preparada para a guerra. Essa nova geração, ela tinha agora que tomar decisões. Isso chama a atenção da nossa vida para o legado. A sua mãe serviu a Deus, a sua avó serviu a Deus, você está servindo a Deus, mas se você morresse, seus filhos serviriam a Deus? Como que está sendo essa transferência? Porque justo depois do Josué, esses filhos já... Tem versículo no livro de Juízes que disse que o povo não conhecia mais nem Deus e nem os feitos de Deus. E isso era muito triste. Você sabia que o mundo e suas tentações que existem agora é uma oportunidade de nós adorarmos a Deus com as nossas vidas? Meu Deus, pastora, você está dizendo que tentação é uma coisa boa? Sim. Quando uma mulher quis seduzir José e ele disse não e saiu correndo, quem foi glorificado ali, gente? Deus foi glorificado. Se não tem tentação, não tem prova da sua fé. Se você passa pela prova da sua fé e não larga Deus por nada nesse mundo, Deus é glorificado. Ele diz aí, meu filho, Jó, todo nível de tentação para murmurar, tiraram tudo dele, tiraram a saúde dele, e o que o Jó fez?
louvou a Deus, exaltou o nome dele. Então toda tentação é uma oportunidade de eu dizer para o meu pai: Senhor, eu abro mão disso. Ainda que seja ganhar dinheiro, ainda que seja ter um nome, né, ali destacado, mas eu não vou trocar a alegria e a bênção de servir e exaltar o teu nome. Olha só, em Juízes 3, sobre essa geração, versículo 1, são estas nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma guerra em Canaã. Olha as tentações aí. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus que viviam no monte do Líbano, desde do monte Baal-Hermon até Lebo-Amate, essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados. Isso me recorda as palavras de Jesus. Jesus disse assim: eu não peço, Senhor, meu Pai, que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal. Nós estamos no mundo, sim ou não? Sim, estamos no mundo. Nós estamos caminhando no meio de um povo que não serve a Deus, no meio de leis e governos que não temem ao Senhor, com muita influência desse mundo, e nós precisando tomar umas decisões. Voltando para Juízes, nós vamos ver o que o povo de Deus fez, o que esses descendentes de Manassés, de Efraim, de Zebulon, que era para tomar decisões que louvassem a Deus. Lembra que lá em Deuteronômio, o Senhor tinha dito: não faça aliança com eles, não faça nada com eles, tira esse povo, elimina do meio de vocês. Mas olha o que eles fizeram. Juízes, capítulo 1, versículo 27. Dá uma olhada nessa sequência assustadora para nós. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Seã, nem os de Taanac, nem os de Dó, nem os de Ibleã, nem os de Megido, nem tampouco o dos povos ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezé, mas os cananeus continuavam a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naolol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Azé expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Axibe, Elba, Efeque e Reobe. E por esse motivo o povo de Azé vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam na terra, e aqueles a quem viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados. Ninguém aqui fez o que o Senhor mandou. Deus disse: expulsa, e aqui se repetiu por 7 vezes. Eles não expulsaram, eles ficaram. Já havia, eu imagino, a frase: nada a ver, deixa eles aí. Nada a ver, eu ter que me sair desse meio, que isso? Eu sou mais forte do que eles, eu estou subjugando o povo, eu estou subjugando o mundo, eu não sou tentada, eu estou acima deles. É essa sensação que nós temos quando começa a mistura da influência. O resultado da influência deles, Juízes 3:5, olha o resultado, vamos para o resultado? Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram as suas filhas aos filhos deles, prestaram culto aos deuses deles,
os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus e prestaram culto a Balaíns e aos postes sagrados. As práticas dos cananeus agora eram as práticas dos israelitas. Não é à toa que quando você lê o livro de Juízes, você vai ver pelo menos todos os juízes tinham algum nível de problema. Quase todos. Mas nós vamos perceber que teve 2 deles que fizeram coisas muito influenciadas pelos cananeus. Por exemplo, alguém pior do que Sansão na sua vida moral? Não. Ele era um juiz, mas ele prostituiu até o último fio de cabelo dele. Ele fez tudo errado em relação à sua vida de santidade. Mas teve o Jefité, por exemplo, que sacrificou a filha dele. Deus nunca pediu que eles matassem. Mas lembra que isso eram hábitos de quem? Eram hábitos dos cananeus. Fora que Israel teve a sua primeira guerra civil e a situação foi feia. Então, aqui começa a pregação, gente. Nesse mundo, nós estamos influenciando ou estamos deixando o mundo nos influenciar? No mundo onde a palavra influencer está em alta, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pense nas 5 pessoas que mais influenciam a sua vida hoje. Lá no seu Instagram, quem que você segue? Quem que dita as regras da sua vida? As regras de vestir, as regras de falar, as regras de viver. Quem são os amigos que estão conversando e dando conselhos e ditando o que você deve fazer ou não? As pessoas que estão nos permitindo ficar em nossa vida estão nos levando para mais perto de Deus? Agora me diga, a pessoa que você está seguindo, ela teme mais a Deus do que você e ela é uma inspiração de santidade, por isso você está tão influenciado. O amigo que você tem, ao chegar perto dele, faz a sua vida mais santa. Quando você quer fofocar, ele diz: ei, peraí, não faz isso, você está errado. É assim que o amigo faz? Ou ele fofoca junto com você, ainda conta mais coisas, ainda destrói mais pessoas, ainda critica mais gente, e o pecado que era desse tamanho virou daquele tamanhão. Nós precisamos agora rever alguns versículos da palavra de Deus, 1 Coríntios 15:33. Não se deixe enganar. As más companhias, o quê? Corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há quem não tem conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Quem são os nossos influenciadores? Estamos como Israel, extremamente íntimos daqueles que deveríamos expulsar do nosso meio? No mundo globalizado e tecnológico, como que nós estamos escolhendo pessoas para seguir? E essas pessoas, elas seguem quem? Elas temem a quem? Ou isso não importa para você? Em Juízes, infelizmente, tivemos histórias tão tristes. Guerra entre o povo de Deus. Hoje nós estamos vendo guerra entre o povo de Deus? Sim. Alguém peca no nosso meio, a gente fala mais, a gente conta para todo mundo, a gente põe na internet, a gente quer que o escândalo seja ainda maior. Não que nós vamos cobrir pecado de ninguém. Mas se nós temos que fazer alguma coisa, seria também chorar por ver o nome de Deus sendo envergonhado. E não envergonhar o nome de Deus através dos nossos comentários horríveis, igual os do mundo. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos voltar
voltar à seriedade do que é ser um povo de Deus. Somos uma igreja e precisamos nos arrepender. Sabe o que significa ser consagrado? Você pegou isso aqui e consagrou a Deus, quer dizer, você separou para Ele, ninguém toca, pertence a Deus. Você pertence a Deus? Nada que não é santo pertence a Deus. Deus é santo e tudo que pertence a Ele é santo também. Então, eu preciso levar a sério o que é consagrar. Por isso que, voltando para o Josué, ele me inspira. Porque no meio de gente corrompida, ele pegou e disse lá em Josué 24:14, ele disse assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa, eu e os meus filhos, eu não vou sacrificar os meus filhos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo de Israel disse: longe de nós abandonar o Senhor e servir a outros deuses, só de boca, mas eles abandonaram. Mas nós vamos dizer, longe de nós abandonar o Senhor. Hoje é um dia para nós fazermos uma escolha. Hoje é para escolhermos a quem servir, a quem ouvir, a quem honrar, a quem obedecer. Hoje é o dia de botar fora influências que não são boas para nós. E influenciar aqueles que estão precisando ser influenciados para conhecer o nosso Deus. É dia de santificar-nos, amém? Voltando para a seriedade das influências de amizade, olha o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou ler só até aí. Veja como a influência é progressiva. Você está no trabalho, na escola, na faculdade, não sei aonde, você já terminou a hora do almoço, você se junta com a turma e você já anda com pessoas que não servem a Deus, que fazem o que quer da vida. Aí você já anda com eles, então só estou indo almoçar, está tudo de bom. Aí a Bíblia diz, não anda, não se detém. Aí você já para ouvir o que eles dizem. Poxa, é verdade mesmo. Para que obedecer meu marido, né? É verdade, nossa, a vida é minha, eu tenho que ser feliz. É mesmo, muito, poxa. Aí depois eu já sento na roda dos escarnecedores. Já está no bar, já está bebendo, está falando palavrão, não importa mais com nada. Já é um igual. Eu nem diria igual, porque conhece a Deus e se comporta assim, é um pior, sim ou não? Porque Deus, Ele perdoa os pecados da ignorância, eles não sabem o que estão fazendo, mas nós sabemos o que estamos fazendo e continuar fazendo, nós precisamos urgentemente nos arrepender. Nós precisamos mudar. Como, pastora? Alguns versículos precisam ser falados por nós, e nós vamos falar esses versículos juntos. Por exemplo, Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, para começar, é quando você, ou você não, né? É quando alguém casado trai o seu esposo. Então, se nós traímos a Deus, que é o nosso noivo, ele chama de adúlteros e adúlteras. Olha só. Vamos ler juntos esse versículo? Bem forte mesmo, porque precisa ser dito por nós. 1, 2, 3, já. Adúlteros. Uau! Dá para fazer as duas coisas
Ser amigo do mundo e amigo de Deus? Não. Eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu sou amigo do mundo, ou eu sou amigo de Deus. Não dá para fazer as duas coisas. Eu me constituo, por escolha própria, inimiga de Deus. 1 João 2,15, não amem quem? O mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 17, o mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus entra em Canaã. Aquele que faz a vontade de Deus pode cantar, mas a igreja será arrebatada. Vai subir, irmão, se não tiver santo? Vai nada. É lindo cantar, mas tem que estar preparado para subir. Nós temos que estar preparados. Ah, pastor, essa palavra é muito forte, mas claro, gente. Aliança com Deus, se a minha aliança terrena com meu marido deve ser forte, imagina a minha aliança com Deus. Aprofundando mais, o mundo está precisando ver a diferença entre santo e profano, e nós que temos que ensinar. Nós que temos que entender o que é santo, o que é profano, o que é mundano. Por exemplo, pastora, mas essa roupa que a senhora está usando veio do céu? Não, ela é feita no mundo. Mas eu vou te perguntar uma coisa, tem roupa profana? Sim ou não? Sim. E por que tem mulher na igreja que usa roupa profana? Por que a gente se veste de maneira profana? Por que a gente escolhe ser profanos? Por quê? Ah, ainda bem, pastora, está dizendo isso para as mulheres. Não, tem muita coisa. Se o homem olha e deseja, também está profanando o templo, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então vamos entender aqui que tipo de mundo a Bíblia fala. São 3 mundos. Mundo número 1, sistema, né? A terra, o sol, as estrelas. Tem que parar de jogar lixo, tem que parar de abrir a janela do seu carro e jogar lixo para a rua, e jogar lixo no rio. Nós temos um compromisso de cuidar do planeta. Mundo pessoas, porque Deus amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo pessoas. Agora tem um mundo que Jesus fala lá em João 14:30, que lá vem o príncipe deste mundo, que é Satanás, e ele nada tem em mim, eu não tenho nada com ele, ele domina o império das trevas, ele domina o mundo decaído, ele domina tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. O sistema mundano é liderado pelo maligno. Por isso que quando eu escolho ser amigo desse sistema mundano, eu me constituo inimiga de Deus. Porque eu tenho que fazer diferença entre o que é santo e profano. A Bíblia diz que Deus estava decepcionado até com muitos pastores, e muitos pastores erram, pisam na bola. E ele disse, eu não quero mais que eles me ofereçam sacrifício, eu vou escolher um para poder oferecer sacrifícios a mim. E olha o que ele disse sobre esse pastor que ele escolheu, Ezequiel 44:23. Eles ensinarão o meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Hoje precisamos romper com tudo que nos afasta de Deus. Em nome de Jesus, eu sei que é uma palavra tão séria, né? A gente fica pensando. E nós temos que pensar. Por quê, gente? Olha Apocalipse, o fim da história. Continue o injusto praticar injustiça.
Continue o imundo na sua imundície. Continue o justo a praticar sua justiça e continue o santo a santificar. Quantos santos tem aqui nesse lugar? Quantos santos tem aqui? Não tem que diminuir a quantidade de santos. Amém? Agora, se nós somos santos, continue a se santificar. Nós vamos nos santificar mais. Por que nós devemos nos santificar? A Bíblia diz em Romanos 12, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabe aquele seu amigo que você deixava ele influenciar? Ele precisa te ver santo, porque ele precisa sair de onde ele está. Ele precisa que o nome dele esteja escrito no livro da vida. Nós precisamos influenciar as pessoas a amarem mais o Senhor. Nós precisamos usar a nossa vida para que quando as pessoas olhem para nós, elas pensem, eu quero ser crente, eu quero ser uma filha de Deus igual a minha vizinha. Eu quero ser uma filha de Deus igual essa irmã, esse irmão. Eu quero repetir o comportamento, porque ele é crente e ele agora é totalmente consagrado e separado para Deus. O mundo está esperando essa manifestação. Nós precisamos fazer essa diferença. É muito sério na nossa vida. Por isso vamos ser influencers, sim. Influenciar aqueles que nós podemos, para ganhar o maior número possível, para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas sejam santificadas. Não vamos nos corromper, não importa o que nós vamos perder, mas nós vamos nos santificar. Hoje é dia de nós nos santificarmos. Eu quero te convidar para ficar em pé. E eu vou concluir lendo mais uma vez um versículo de Josué. Nós não terminamos ainda. Mas Josué, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: santifiquem-se hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Hoje, quando é para nós nos santificarmos? Hoje. Porque amanhã Ele quer te usar. Ao sair desse lugar, Ele quer nos usar para a sua glória. Então nós vamos nos separar. Quantos querem renovar sua aliança com Deus? Quantos querem buscar ao Senhor nesse momento para dizer assim: Deus, eu vou me consagrar. Eu vou, sabe, fecha os seus olhos e como não liga para a pessoa que está do seu lado, ainda que seja sua esposa, seu esposo. Salvação é individual, santificação também.